essa conectividade é um ganho, né? Então, é uma nova realidade, só que toda nova realidade ela traz novos desafios. Os funcionários da construção civil, já existe um acordo no Distrito Federal, está na Convenção Coletiva de Trabalho assinado com o sindicato, que é proibido o uso do celular no horário de trabalho, pela questão da saúde e segurança do trabalhador. O policial tem que estar atento à população, ele está lá para proteger a população. Só que se ele está distraído num celular, na internet, porque hoje em dia o celular não é só aquele que a gente se acostumou, nós que somos desse tempo, né? Eu me lembro bem como foi a entrada do celular na minha vida. Só que agora é a minha central de operações, né? É calendário, é e-mail, é celular, é mensagem, é imagem, né? Chega foto das criancinhas da família e mesmo empresas como a CCR, né? Que é uma empresa que cuida de rodovias, as pessoas de socorro, elas mandam fotos, isso já é senso comum na organização, que você pode e deve usar a ferramenta para um entendimento comum do que é bom. Você já viu isso? Já? Como você resolveu? Então, a troca de informações é muito poderosa e bem-vinda. Agora, bom senso para o uso individual e senso comum para o que naquela atividade, o que é comum a todos, e especialmente para atender a quem a gente está servindo. Quem é que a gente está servindo? Você está servindo os cidadãos de uma cidade, tem que servir. Se você está socorrendo alguém, você tem que socorrer. Ou se você está operando uma máquina numa empresa, no chão de fábrica, e isso te coloca em risco, não é para você, porque está trabalhando, sair pior do que entrou. Muito pelo contrário, você tem que estar protegido, você tem que estar respaldado por todos os lados da questão da segurança, né? Uma pessoa que é da área comercial, uma mesma empresa, se a gente pegar uma grande empresa, a gente pode usar isso bastante como exemplo. As pessoas da área comercial, elas precisam do celular, elas precisam estar acessíveis aos clientes, elas precisam receber informações da equipe. Então, não dá para imaginar uma equipe da área de vendas sem celular, né, ou sem um sistema de comunicação de dados, inclusive. Eles mandam, recebem documentos. Então, quando você contrata pessoas, você já contrata e no que ela recebe para trabalhar, ela já recebe da própria empresa um celular. É um celular da empresa, porque é ferramenta de trabalho. Então, isso é confortável, né? Tentando responder mais diretamente a tua pergunta, que a gente sim deve considerar o celular um benefício, um ganho. Agora, essas mesmas pessoas podem estar dirigindo um carro a serviço da empresa e fazendo o que não deve, lendo um texto, lendo uma mensagem, atendendo uma ligação sem estar com um equipamento de como Bluetooth ou como um Viva Voz. Então, a mesma ferramenta que é boa, se não for usada com bom senso, ela passa a ser um problema. E aí, as áreas de recursos humanos, elas têm que fazer essa orientação, que a segurança vem primeiro. Sim, você tem o equipamento, sim, está a seu serviço e a serviço do seu cliente, da empresa, não se coloque em risco. Então, essas linhas divisórias do bom e do ruim, do certo e do errado, a empresa deve sim definir, deve sim comunicar claramente para os funcionários. Existe um cálculo que no mundo existem 280 milhões de pessoas viciadas em conectividade, em conexão, que não conseguem viver sem estar na rede. Né, seja Facebook, seja LinkedIn, seja WhatsApp, não consegue. E que existe, por conta disso, existem programas de desintoxicação, um detox tecnológico, para você ver como isso se tornou já uma questão a ser tratada. E que sim, é viciante, né, porque é um estímulo, o teu cérebro está sendo estimulado o tempo todo. E aí quando você faz um relaxamento, que não tem nada que você está lendo ou assistindo, você parece que está com uma síndrome de abstinência, né? Está passando muito mal por isso. Então, quando a gente tem isso em casa, então, para a educação dos filhos, já começa por aí o problema, né? Já existe também um estudo que as crianças não deveriam ver tablet, nada, com menos de 2 anos, porque interfere no desenvolvimento neurológico. Né? Não posso dar mais detalhes disso, mas são coisas que a gente está vendo na mídia o tempo todo. Né? Então, as empresas também agora elas estão com um mix de gerações. Né? Não tem mais, a não ser
sei lá, se a gente vai falando da Google, por exemplo, o tipo de pessoa que trabalha na Google e que é uma empresa de internet, ali é condição básica é você viver nesse universo. Mesmo assim, tem que haver a coisa da preocupação com a saúde, com o equilíbrio. Uma outra questão que eu observei, eu mesma, né, comigo, com os meus colegas nas organizações, e também está na mídia isso bastante, que as jornadas ficaram muito longas, né? Então a gente que fala com diferentes países, o fuso horário é longo. Então você passa a ter pessoas te mandando mensagens ou te perguntando coisas. Eu posso falar de mim até recentemente, a partir das 5 da manhã, só que como eu também falava com os Estados Unidos, era até 9, 10 da noite. Então essa conectividade também se transformou num problema, e muitas vezes a família não gosta disso, é uma coisa a ser administrada também na família, porque as jornadas ficaram muito longas, né? Então, tentando concluir isso, excelente tecnologia, a gente cresceu muito com isso, aprendeu muito a questão da diversidade, do estar acessível o tempo todo, só que as organizações precisam estabelecer limites, as famílias precisam estabelecer limites, e a própria pessoa tem que ter esse nível de consciência do que é bom para ela e do que não é bom para ela, né? E até como exemplo, então se você tem filhos, se você disser para o seu filho fazer uma coisa e você estiver fazendo outra, você não está ensinando pelo exemplo. E a mesma coisa, a gente fala de liderar pelo exemplo, a mesma coisa para o líder de uma equipe de pessoas de diferentes idades. Acontece de você ser um líder, ter pessoas mais velhas que você na sua equipe, pessoas mais novas que você na sua equipe, pessoas da mesma idade que você, não tem mais uma coisa pré-estabelecida que a partir, sei lá, de 50 e poucos anos as pessoas se aposentam, né? Eu posso falar até de mim, né? Comecei uma segunda carreira agora, mas já fiz mais de 30 anos, né? Feio dizer isso em público assim, né? De idade, mas é muito tempo, eu já vi muita coisa acontecer e ainda tenho muita coisa para contribuir. Tenho que estar bem, tenho que estar saudável e tenho que saber usar todas essas coisas que estão aqui a nosso favor, desde que não seja em excesso, né? A gente está vivendo uma fase agora, nesse exato momento, que as pessoas têm muito mais informação do que jamais tiveram. E a produção de informação dobra, triplica muito rapidamente. Então, por exemplo, se você é um médico e está recebendo um paciente muito mais jovem que você e você é super experiente, mas esse paciente tem muita informação, ele já não vai receber o que você fala como, sei, um dogma, né? Uma coisa que você levou anos para aprender na faculdade ou depois nas especializações que você fez. A pessoa já chega e fala, sabe, doutor, na verdade quando eu pesquisei, eu vi XYZ e discute com você, mas será que esse é o melhor tratamento para mim? Então todas as profissões estão impactadas, todas elas, porque quando você está atendendo uma pessoa, né, e muita coisa disponível, mesmo, sei lá, um psicólogo. Você entendeu? O psicólogo pode fazer um diagnóstico, a pessoa fala, mas eu li que na verdade isso é uma fobia, XYZ. É muito complexo. Então, a gente tem que estar assim, preparado para entender que a gente está vivendo uma era de compartilhamento de informações, né? Agora, não adianta você ter muita informação e não saber fazer a aplicação dessa informação.